Passado aí as festas, né? Período de ano novo, período de mudança de ciclo, né? Digamos assim, de um ano que passou, um ano bem turbulento, um ano bem complicado, mas um ano abençoado também, né? Um ano que o Senhor guardou as nossas vidas, mesmo aqueles que pegaram Covid receberam a cura do Senhor, muitos, às vezes a gente nem sabe os livramentos que o Senhor nos dá, né? Mas eu creio que muitos estiveram na iminência de contrair o vírus, mas o Senhor livrou. Nós não podemos enxergar essas coisas, mas nós sabemos que o Senhor nos livra de tais coisas, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele sabe todas as coisas. Então, foi um ano que passou de muita gratidão a Deus, de lutas, né? Pelo menos na minha vida, bastante luta, bastante provação, mas em todas elas eu pude ver a boa mão do Senhor. Tenho certeza que para os irmãos não foi diferente não, né? Tenho certeza que para os irmãos foi um ano de vitória. Eu ouvi uma ilustração uma vez, alguém falou o seguinte: eu tenho medo de pedir vitória para Deus. Vitória, Senhor, dá vitória. Daí perguntaram para ele: mas por que você tem medo de pedir vitória? Porque daí ele falou assim: porque quando você pede vitória é porque vem luta, né? Se você pede vitória, você está querendo luta também. Mas o nosso Deus está sempre conosco e nos dá a vitória, sim. Ninguém quer luta, ninguém quer tribulação, mas precisamos entender que o sofrimento, tribulação, as lutas fazem parte da vida cristã. Nós não estamos alheios a isso. Jesus disse isso, né? E Jesus disse que nós teríamos aflições, mas Ele falou para a gente ter bom ânimo, né? E Ele venceu o mundo. Então é isso. E às vezes tem um acréscimo nesse versículo que não está na Bíblia, né? Eu venci o mundo e vós também vencereis e você também vencerá. Não está isso na Bíblia. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, se Ele está em nós, se Ele habita em nós, se a boa mão do Senhor é por nós, obviamente que a vitória é certa. Talvez não seja a vitória que nós queremos ter, né? Ou a vitória que nós achamos que merecemos ter, mas a vitória é certa. E devemos celebrar a maior vitória que nós já temos em Cristo Jesus. Essa vitória ela tem que ser celebrada todo dia, que é a salvação. Essa é a maior vitória que nós temos, e essa sim é uma vitória que foi conquistada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá na cruz. Ela devemos sempre nos alegrar. Nela devemos sempre nos alegrar. Irmãos, na verdade nós vamos continuar falando do texto da carta de Paulo aos Coríntios. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios capítulo 10. Hoje nós vamos encerrar, portanto, o capítulo 10, versículos de 22 a 33. Diz assim: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Comei de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer: comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser: isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daqueles que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem, e se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra e porque sabemos que o Espírito Santo está nos orientando, o Espírito Santo está nos guiando, Deus, na leitura e também nas aplicações que nós vamos fazer. Que nós possamos, ó Deus, estar com o coração aberto, com as mentes, ó Deus, dispostos a ouvir a Tua palavra e colocar a Tua palavra em prática nas nossas vidas, ó Deus, sabendo que não é palavra de homem algum, mas sabendo que é a palavra do Senhor, infinita, eterna, infalível, ó Deus, uma palavra que não volta vazia, que a Tua palavra possa fazer o efeito devido e necessário em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos concluir então o capítulo 10. E nesse capítulo Paulo falou do mau exemplo de Israel. Nós vimos no começo do capítulo. Israel no deserto é usado como exemplo, né, para que a igreja não siga esse exemplo. Na verdade, Israel é usada como um mau exemplo para que a igreja possa ver. Então, uma coisa que nós podemos destacar com muita facilidade aqui no capítulo 10 é que os irmãos de Corinto, eles tinham uma visão muito valorizada de si mesmo, como crentes. Os irmãos de Corinto, eles eram, ou se achavam, muito espirituais acima do normal, acima do que realmente eram. Mas com base no que nós trazemos essa informação? Nós podemos olhar lá no versículo 12, abra comigo ali no versículo 12, ali, ó. Volte uma página aí. Capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então, Paulo, ele está partindo, quando ele fala isso, está partindo de um pressuposto de que os irmãos de Corinto, eles se achavam muito fortes, né? Eles se achavam muito fortes, mas aí Paulo dá esse alerta, olha, aquele que cuida estar de pé, que está forte, olhe para que não caia, né? Então é isso que Paulo faz. Eu quero ver se em 10 minutos a gente consegue concluir essa parte, para que então a gente possa fechar esse capítulo. Uma frase que eu coloquei aqui diz o seguinte, ó: nenhum de nós é suficientemente forte para purificar o pecado. Nenhum de nós é suficientemente forte para purificar o pecado. Por que essa frase tem um bom sentido? Porque quando a gente se acha forte demais, a ponto de resistir a algumas coisas, a ponto de achar que pode resistir a uma tentação, sendo exposto por muito tempo, a gente cria dentro de nós um mecanismo purificador do pecado. A gente olha para o pecado e fala assim, não tem tanto problema assim fazer, porque eu estou forte em Cristo. Não tem tanto problema assim assistir, porque eu quero tirar só o que é bom. Não tem tanto problema assim conversar com más companhias, porque eu gosto dele, a gente brinca junto, a gente conversa bastante. Tem problema sim. Não há em nós um mecanismo purificador ou um poder purificador de pecado. Esse poder só quem tem é o sangue de Cristo. Só há no sangue de Cristo. Mas mesmo assim, esse poder que o sangue de Cristo nos dá é de resistir à tentação de cair no pecado, à sedução do pecado. Mas, ao mesmo tempo que nós temos esse poder de resistir ao pecado pelo sangue de Cristo, a orientação que a Bíblia nos dá é para fugir da tentação do pecado. Nós não somos fortes como pensamos que somos. Não somos. Nós somos fracos. Nós somos fracos. E por ser fraco, é que a nossa força está no Senhor. O nosso poder está no Senhor. E a Bíblia sempre nos orienta a fugir da tentação. A Bíblia não fala para a gente fugir do mal, fala? Irmãos, a Bíblia não fala para a gente fugir do mal. Olha para você ver como é tão intenso isso de fugir. Porque a Bíblia fala assim, ó, fugir da aparência. A aparência do mal. Ela não fala para a gente fugir, ou seja,
Se ela falasse para a gente fugir do mal, seria uma exposição já passada do período de tentação. Já caiu no mal. Mas ela fala para a gente fugir da aparência. Opa, isso não parece bom para mim. Essa música não me parece boa. Esse filme não me parece bom. Aparenta ser algo mal. Então, nós vamos pegar aqui nesse capítulo, nesse versículo que lemos, 3 princípios para a liberdade cristã. Lembrando que Paulo, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar para os irmãos, agir de acordo com a consciência, com o amor que eles têm ao próximo, para comer carne sacrificada. Se eu comer carne sacrificada sacrifica o meu irmão, por mais que eu tenha uma consciência tranquila, se eu comer carne sacrificada vai escandalizar ele, então eu não como. Porque a minha consciência vai estar tranquila e a consciência dele também vai estar tranquila. E eu vou estar tranquilo também. Então, 3 princípios para a liberdade. Lembrando que Paulo faz também o seguinte, ele dá o princípio do amor e da consciência, mas ele também dá um mandamento. Ele fala assim no versículos 27 e 28, para não comer a carne ou não sentar na mesa do mundo, do diabo, dos ídolos e depois sentar na mesa de Deus. Não ter comunhão, porque ele vai falar do aspecto da ceia daqui a pouco. Não ter comunhão na mesa dos santos e na mesa dos idólatras. Não sentar na mesa da comunhão dos santos e na mesa dos ídolos também. Então, ao mesmo tempo que Paulo ele dá uma liberdade, ele fala o seguinte, a liberdade do amor e da consciência, mas ele fala o seguinte, olha, mas não façam isso deliberadamente. Não acabe o culto aqui e vá lá para o baile funk, ou para o fluxo, ou para as festas aí. Ele fala isso. Acabou o culto. É um período de santificação. O nosso período de santificação ele é constante, é diário. Outro princípio que o Paulo dá é o seguinte: eu não posso. Ele pega esses pontos aqui, eu separei o seguinte: é o primeiro princípio que ele dá em relação à liberdade cristã, é o princípio da reciprocidade. É eu pensar no meu irmão mais do que eu penso em mim. Olha o versículo chave aqui que eu quero destacar, é o 24, ele fala assim, ó, ninguém busca o proveito próprio, mas antes, cada um o que é do outro. Ou seja, Moody diz o seguinte, este é o esforço que edifica. Esse é o esforço que edifica. Né? Se tudo me é lícito, tudo me convém, é legal. Mas o que eu devo pesar na balança? O edificar. Não são todas as coisas que me é lícito que vai edificar. Lembra que nós falamos sobre esse versículo no capítulo 6 e entendemos que a ideia de tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me edificam. A ideia do edificar ali, de poder todas as coisas, do lícito, é aquilo que é útil. É útil para a sua vida? Vai promover o crescimento? Vai abençoar a vida do irmão? Então faça. Se não vai, então deixa para lá. Irmão, me avisa quando faltar uns 2 minutinhos aí, irmão Daí. Obrigado. Então, é isso. Não pratique ou não faça nada que vá afetar o seu irmão. Esse é o primeiro princípio, da reciprocidade. O segundo princípio é o da liberdade. Fazei tudo para a glória de Deus. Paulo fala assim, ó, lembrando que nós estamos falando de comida, né, de sacrificados. Ele fala assim, ó, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o segundo princípio da liberdade cristã é a glória de Deus. É fazer tudo para a glória de Deus. Nós somos livres? Sim, somos livres. Mas livres do quê? Livres da tentação e da condenação do pecado. Somos livres do poder do pecado. O pecado nos tenta? Sim, mas nós temos poder em Cristo para fugir do pecado. Essa é a liberdade que nós temos. E estando em Cristo, nós estamos presos a Ele. E eu tenho que fazer bom uso dessa liberdade para a glória de Deus. Vai assistir um filme? Para a glória de Deus. Vai cantar? Para a glória de Deus. Vai comprar? Para a glória de Deus. Vai ao médico? Para a glória de Deus. Vai comer? Ore para a glória de Deus. É estranho observar que alguns crentes não oram para comer, não oram para tomar um café, não oram quando está na rua. Né? Vai comer um lanche, não ora, não abaixa a cabeça e ora ali na lanchonete. Temos que fazer isso, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. O terceiro ponto, Paulo, o terceiro princípio da liberdade cristã. O crente deve zelar pelo bom testemunho diante de todos, e não apenas dentro da igreja. Paulo ele vai falar assim, ó,
da classe dos judeus, dos gregos e da igreja. Paulo vai falar. Então, os judeus eles eram muito apegados a questões familiares. Então, tudo que você fazia como judeu, fora dos costumes dos pais, era escândalo. Lembra dos que os fariseus faziam? Você não lavou a mão, nossos pais lavavam a mão lá. É um exemplo só para a gente entender. Então, muitos costumes que os judeus têm, se alguém fizesse fora disso aí, escandalizava. Mas Paulo dá o exemplo, o Paulo nos diz que nós devemos andar com cuidado, zelando pelo bom testemunho. O outro exemplo é os gregos. Os gregos aqui são os gentios, pessoas fora da igreja. O nosso bom testemunho, o nosso amor pelo próximo, a nossa consciência tranquila, vai dar bom testemunho aos de fora. E dentro da igreja, precisamos andar bem dentro da nossa casa, com a nossa família, ser crente dentro da nossa casa, ser crente no mundo, mas ser crente dentro da igreja também. Nós não podemos ser crentes de muitas facetas, né, de muitas faces. Um crente que ele é camaleão, né? Ele muda de acordo com o ambiente. Se eu estou na igreja, eu sou crente, eu sou santarrão. Se eu estou fora da igreja, eu vou me adequar ao mundo aqui, senão eu vou passar vexame. Se eu estou no trabalho, eu vou falar assim, eu vou ficar no meio termo. Porque alguns irmãos são da igreja. Não, nós temos que ser fiéis a Deus, dando bom testemunho. Concluindo, a nossa liberdade em Cristo deve ser uma ferramenta de edificação pessoal e coletiva. As nossas ações elas devem ser prioritariamente para agradar a Deus, para a glória de Deus. Se assim for, eu estarei vivendo a liberdade para a qual fui chamada em Cristo Jesus. Paulo ele chama atenção para a liberdade que cada um tem, mas Paulo dá orientações sobre amor, a boa consciência e a fidelidade a Deus. A nossa liberdade em Cristo deve estar pautada nesses 3 itens: amor, uma boa consciência, principalmente a fidelidade a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então Deus abençoe, e daqui a pouco, 10